Glória a Jesus, a paz do Senhor, amém, irmãos? Ó, hoje eu trouxe a Bíblia de papel, para quem acha que eu não sei ler, hein? Tá aqui, ó. Peguei uma que tem a letra do tamanho que eu enxergo. Para ler na igreja, pelo menos, porque em casa tem que ser no iPad, porque eu leio a Bíblia no escuro, praticamente. Então, queria que os irmãos abrissem no livro de Apocalipse, capítulo 3. Tem a harpa avivada, corim. Quando você precisar de corim, tem tudo aqui, viu? Ixi, a Bíblia só falta falar isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Apocalipse 3. Estava orando essa semana, Jesus falou Apocalipse 3. Eu falei, eita Jesus, eu estou correndo de escatologia, o Senhor está me enfiando nela. Mas irmão, não tem como correr, porque desde que eu me converti, o meu pastor, primeiro meu pastor, ele chamava Lenilton Marques. Talvez algumas pessoas daqui de São Bernardo até conheçam ele, porque ele é médico há muitos anos. Agora eu não sei se ele ainda atende em São Bernardo. Enfim. E ele adorava pregar sobre escatologia. Ele tinha estudos prontos de Apocalipse todo. Então, desde que eu me converti, eu tenho contato. E eu gosto muito de ouvir sobre isso, porque é um alerta para a igreja, né? E aí Jesus falou Apocalipse 3, e aí apareceram 3 igrejas, né? E eu quero ler. Então, presta atenção. Esse livro foi escrito na ilha de Patmos por João. Quando tentaram matar ele de todas as formas e não conseguiram, até no caldeirão quente com óleo fervente jogaram ele para matar, e eles não conseguiram matar o apóstolo do amor. Então colocaram ele nessa ilha para morrer lá naquele lugar. Mas lá ele recebeu o livro de Apocalipse, a revelação de Apocalipse, e foi a primeira vez na vida em que os presos foram soltos. Porque ele não morreu na ilha de Patmos, amém, irmãos? Então eu quero declarar que eu não sei o que o diabo preparou para você, mas ele não vai poder executar. Porque Deus, por nós, Ele muda os tempos, Ele muda as horas, Ele muda o céu, Ele muda a terra, Ele faz todas as coisas por amor de mim e você. Amém? Vamos ler então. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que não estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Presta atenção aqui. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora.
Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera foros frios ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu o venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, nós te louvamos por esta palavra, Senhor. Senhor, essa palavra não é para nos amedrontar, eu sei, não é para nos entristecer, Senhor, mas é para nos colocar vigilantes diante das coisas que estão acontecendo, Senhor. Oh, Senhor, a tua palavra diz que era para que nós vigiássemos e orássemos, Senhor Jesus, porque o inimigo anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Senhor Jesus, nos fortalece, Senhor, para entendermos o teu propósito, para que não venhamos sucumbir diante das adversidades. Senhor, que nós não venhamos parar diante de tantas lutas, de tantas provas, de tantas perseguições, de tantas mentiras, ó Deus, de tantas coisas que o diabo tem feito contra os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais, Senhor, para que possa entender a tua palavra, Senhor. Para que quando o som da trombeta soar, Senhor, nós possamos te encontrar nos ares e estaremos para sempre contigo, Senhor. Então renova e restaura cada um dos teus filhos, opera milagres e maravilhas e faz a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Olha, hoje aconteceu um negócio sobrenatural. Vou compartilhar com os irmãos, porque tudo que Jesus faz é testemunho, não é? É para a glória dele, para a glória e honra dele. As lutas têm sido muito grandes, eu acredito que não só para mim, mas para todos, né? São dias difíceis, esses dias têm sido dias difíceis, tantos terremotos destruindo pessoas, igrejas, lugares, tanta perseguição, tanto sofrimento. E às vezes, irmãos, a gente clama ao Senhor, porque nós devemos clamar mesmo, no dia mau, nós devemos clamar, nós devemos chorar, nós devemos nos quebrantar, nós devemos nos humilhar na presença do Senhor e pedir para que Ele venha falar conosco. E eu saí do meu condomínio hoje e olhei para o céu e já vi muitos anjos, assim, sabe? As nuvens estão muito em forma de anjo, assim, aquelas coisas espaçam, aquelas asas. E aí eu já coloquei um louvor e já comecei a adorar a Deus e aí eu coloquei aquele louvor que fala: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é meu alimento. Minha filha, aí começou a mover dentro daquele carro, né? Daí já entrou naquela do pastor Romário, que quando ele vai pedir uma palavra lá na igreja, já
Fala Deus. Já emendou, fizeram uma ponte, já entrou no Fala Deus. Aí eu já estava quase sendo arrebatada no carro, já nem último som, indo para a glória. Aí quando eu peguei a Anchieta, se eu te mandar uma figura, você consegue por aqui? Glória a Deus. Aí quando eu peguei a Anchieta, meu Deus do céu, vocês não sabem o que aconteceu. Não sabe, nem imagino o que aconteceu. Jesus fez algo sobrenatural. Vou mandar a foto aqui para vocês verem. Espera lá, que a bênção é muito grande. A bênção é muito grande. Aonde eu mando? Dudu? Espera lá, irmãos. Espera lá que vocês vão dar uns terra aí. Aí Jesus mostrou o céu, assim, tinha uma bola uma bola laranja do sol descendo assim, aquelas nuvens. E aí Jesus fez a minha letra lá no céu. Vocês vão ver aqui, ó. Escreveu de Kátia. Eu falei, não é possível, Jesus. Agora eu vou para a glória mesmo, não é possível. Agora eu vou. E é pouca coisa? Não, é muita coisa, irmãos. Mas sabe o que é isso? É Jesus falando que Ele nos ama. Se você está achando que Jesus te abandonou, que Ele não cuida de você, que Ele não se importa, chegou, Dudu? Que Ele não se importa com você, que você está lutando contra a maré, como às vezes a gente fala, estou enxugando gelo, parece que a gente faz, e nada acontece, parece que a gente vai, e as coisas não vão, mas não importa. Pode ser que os homens não vejam nada, mas o Senhor está vendo o seu esforço. O Senhor está vendo o seu coração. O Senhor está vendo o seu amor. O Senhor está vendo a sua dedicação. O Senhor está vendo o seu choro. O Senhor está vendo tudo que você tem feito. Para Ele, não é para os homens. É para Ele. E Jesus falou para mim, o que importa é o que eu vejo, não os que os homens veem. Porque tem muitas obras que homens veem, mas não existem, são obras da carne. São obras de pecado. Jesus não se faz presente. E Ele nem está recebendo aquela obra. E às vezes a gente faz algo com tanto amor. Pode ser que seja tão pequeno aos nossos olhos. Olha lá o cá, ó. E esse cá ficou a enxeta inteira. Eu vim andando a enxeta inteira até chegar aqui. E ele permaneceu lá do lado do sol de Jesus. E eu falei, eita glória. Jesus é maravilhoso, amém, irmãos? Jesus te ama, amém? Ontem também, a minha mãe fez uma festinha lá na casa dela. E aí foi a Margarida, né? A Margarida me viu pela primeira vez. Que ora com a gente, é a neta da Sônia, que é uma prima minha de Campinas, de Hortolândia, na verdade. E a Margarida sempre ora com a avó dela e ela, E o pior é que vocês não sabem o que elas fizeram. A Margarida tá cheia do fogo. Ela tem 6 anos. Ela fez aniversário mês passado e ela no meio do aniversário, ninguém viu, ninguém sabe como. Ela foi lá, pegou o microfone e falou, silêncio por favor, que eu quero falar uma coisa. O pai e a mãe até gelaram, porque não sabia o que ia sair, né? Uma criança de 6 anos pegando o microfone. Eu quero fazer um agradecimento agora. Eu quero agradecer a pessoa mais importante que veio nessa festa hoje. Jesus Cristo de Nazaré. E vocês fechem o olho e fiquem bem em silêncio que eu vou orar por vocês. E fez uma oração. E a Margarida é uma bênção, né? Aí ela fica sempre... Aí ela falou, não, Kátia, você não sabe o que aconteceu. E nós se perdemos para chegar aqui. E aí eu orei e nós chegamos. A coisa mais linda. Ela me abraçava toda hora e falava assim, nossa, que prazer te conhecer. Que prazer. Ó, criança de 6 anos falando, que prazer te conhecer. Que prazer estar na sua casa. Que prazer. E toda hora ela passava, falava que me amava, parava, me abraçava, me dava um beijo. Então, irmãos, às vezes você só está influenciando uma criança de 6 anos. Mas Deus está vendo. E ela fala para a avó dela, eu vou ser que nem a pastora Kátia, eu vou ser pastora também. Amém? Então influencia aqueles que estão ao seu redor, que você possa fazer algo que toque no coração das pessoas, com amor, não é para se aparecer, porque é para Deus. Deus vê todas as coisas, né?
E então vamos para a palavra, agora que eu já falei demais. Glória a Jesus. Aqui essa carta, ela foi endereçada a 7 igrejas. Tem 4 igrejas que eu não vou falar hoje, porque senão ia ficar muito extenso. E também Deus só me falou Apocalipse 3, Ele não falou 2. Então eu vou falar o 3. Mas depois, chegando em casa, vocês leem o que está escrito no Apocalipse 2, que são as outras 4 igrejas, né, que mencionam as coisas lá a respeito delas. Quando Deus fala para a igreja, Ele fala para nós, porque nós somos uma igreja. Você sabia que você é uma igreja? Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Então a presença de Deus é sobre a sua vida. Então você também é um templo, né? Está no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então essa carta, ela foi escrita naquela época para aquelas igrejas que pertenciam às cidades que todas praticamente estão no país da Turquia, né? Essas igrejas, elas estavam lá, que era Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E hoje nós vamos falar da Sardes, vamos falar da Filadélfia e vamos falar da Laodiceia, né? Isso aí, glória a Deus. Então quando a gente lê a Bíblia, o que a gente tem que fazer quando a gente lê a Bíblia, para que a Bíblia ela possa entrar no nosso coração? É como se fosse uma carta de Deus para nós. Então, quando uma carta é endereçada para alguém, a gente tem que receber aquilo. Se aquilo pode mudar o nosso coração, glória a Jesus. Se a gente está bem naquela situação, aleluia, a gente está aprendendo para ensinar aos outros. Mas a gente sempre tem que ler a Bíblia como se Deus estivesse falando conosco, e se Ele também, em alguns momentos, não só também nos dando amor, mas também nos corrigindo, porque nos corrigir é amar, né? Quando a gente corrige o nosso filho, a gente ama ele, porque se a gente não corrigir, o filho sem correção é que nem um caminhão desembestado, sem freio, né? A Bíblia diz que a criança que ela não é corrigida, ela envergonha sua mãe, porque ela vai falar tudo que ela pensa, ela vai fazer tudo errado, e ela vai dar um show, escândalo, né? Tem crianças que são assim indomáveis. Por quê? Porque ninguém pôs freio, porque ninguém pôs regra, porque ninguém ensinou. Então Deus, Ele corrige o filho que ama. Se nós somos corrigidos por Deus, é porque Ele nos ama, porque a partir do momento que Ele não nos ama mais, Ele nos abandona. Então, glória a Deus quando somos corrigidos, porque nós podemos melhorar, né? Em nome de Jesus. Então, a primeira igreja aqui de Sardes diz assim, eu vou falar só alguns pontos para não ficar muito comprido. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus olha do céu e Ele sabe se nós estamos vivos ou mortos espiritualmente. Às vezes a gente pode disfarçar para aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos viver uma vida com disfarces, mas diante de Deus, quando Ele olha do céu, Ele vê se nós estamos vivos ou se nós estamos mortos. Então, como que a gente morre? Quando a gente extingue a presença dEle dentro de nós. Quem que é a presença dEle? É o Espírito Santo. Quando nós paramos de buscar a presença do Espírito Santo, nos encher da glória dEle, ou ler a palavra dEle, a gente morre espiritualmente. Tem muita gente que fala assim: eu não preciso ir para a igreja, eu posso ser crente lá na minha casa. Pode? Será que pode? O que vocês acham? Pode ou não pode? Quem acha que pode ser crente sem ir para a igreja, levanta a mão. Não tem problema, se você achar que pode, ué. A gente pode ter opinião própria, mas eu vou falar o que Deus me mostra. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos um corpo, formado por vários membros, cabeça,
tronco, pé, dedo. Arranca o teu pé e põe ele lá em cima do móvel e deixa ele uma semana lá. Ele vai estar vivo daqui uma semana? Ele vai estar podre e cheio de bicho. Então tem muita gente que acha que está vivo, mas está podre e cheio de bicho. Porque se nós somos um corpo, nós temos que estar ligados a esse corpo. Porque Deus, Ele vai fazendo o quê? Através do sangue, Ele vai mantendo esse corpo com oxigenação. E esse oxigênio e todas as outras coisas que vão pelo sangue, que vai alimentando todo o nosso ser e que nos torna vivos, irmãos. Então, se eu tirar um membro do meu corpo e deixar ele de lado, ele morre. Então, João está falando que tem gente que acha que está vivo, mas está morto, porque extinguiu a presença do Espírito Santo, não busca mais a Deus. Em Tessalonicenses, capítulo 5, 19, diz: não extingais o Espírito Santo. Outras traduções diz: não apague o Espírito Santo, ou não atrapalhem a operação do Espírito Santo. Então, por nós sermos templo, nós temos que estar cheios da presença de Deus, porque se nós estivermos vazios, o que acontece quando essa igreja fecha a porta e nós vamos embora? Não acontece mais nada aqui dentro, nada. Se entrar alguém aqui não vai ser curado, não vai acontecer nada, porque a igreja, ela tem o poder de Deus, porque nós que somos cheios da presença de Deus, estamos reunidos aqui como um corpo, e a glória de Deus se manifesta aqui. E isso é vida, isso é poder. Por isso que às vezes a gente vem capenga para a igreja, a gente sai super feliz, em paz. Por quê? Porque o poder é o dínamos, é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra é rua, é como se fosse um mover que não para, que não cessa de se movimentar. E é esse poder que vai se movendo dentro de nós, tirando aquilo que é ruim, a água parada, trazendo novidade, trazendo paz, bênção, tirando os maus pensamentos, as mentiras do diabo, tudo aquilo que o diabo quer impregnar na nossa vida. Amém, irmãos? Então não extingais o Espírito Santo. Todos os dias acorde, ore em línguas. Se você sabe orar em línguas, ore em línguas, que é uma arma poderosa que nós temos, né? Se encha do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí, ele diz mais. Por quê? Ser vigilante, porque eu vou vir como um ladrão. O ladrão, ele vem na hora que a gente não espera. Você pode ver num farol, se tiver 10 carros para ser assaltado, o ladrão vai assaltar quem está distraído. Quem está vigilante assim, olha para ele, ele volta e opa, aqui não. Porque ele não sabe o que você vai fazer. Com a atitude que você vai tomar, se você é um policial, se você está armado, ele tem medo também, né? Então, a Bíblia diz que Jesus, ele vai voltar como um ladrão. Vai ser na hora que a gente não está esperando muitas vezes. Sabe, na hora que a gente está lá curtindo o que não pode, olhando aquilo que não deve, falando aquilo que Deus não se agrada. Muitas vezes pode acontecer. Então, o que a palavra nos ensina? Para vigiar, porque nós não sabemos a hora. A gente pode permanecer uma vida fazendo tudo certo e de repente a gente desistir e falar: não aguento mais, vou embora daqui. Cansei de brincar de igreja, cansei de ser crente, essa vida não é para mim. E aí Jesus volta no dia que a pessoa desistiu, no dia que a pessoa cansou de buscar, ela deixou de vigiar. O importante, irmãos, não é ser o melhor. O importante não é o ser o maior. O importante é permanecer na presença do Senhor. Está doendo? Continua. Está se arrastando? Continua. Não tem forças? Continua. Nós não podemos parar. Porque quando Ele voltar e Ele vê que nós estamos ali, mesmo sem forças, como Ele diz, mesmo sem forças, mas você permanece. Amém? Então nós precisamos permanecer, não importa como.
Vem para a igreja. Eu não fui para a igreja porque eu não estava bem. Mas é aí que você tinha que ir para a igreja. Porque a igreja é o lugar de cura, é o hospital. Você vai no hospital quando você está bom ou quando você está doente? Quando está doente. Então a gente tem que vir para a igreja quando não está bem mesmo. Quando está bem, até que se a gente não for para a igreja, está tudo bem. Só que corre o risco de não ficar bem depois. Vem para agradecer, vem para ajudar quem não está, né? Porque às vezes um abraço que a gente dá em alguém quando entra aqui, uma palavra que a gente dá já muda o coração de alguém. Então, irmãos, vigiai, vigiai. Você está lá assistindo o jogo? Olha o jogo com o olho e o outro você está lá dando glória para Deus. Entendeu? Não vai cair de boca, falar tudo que é palavrão, xingar todo mundo do campo, deixar de ser crente naquela 1 hora de jogo. Virou o Satanás na frente da câmera lá. Né, irmãos? Está assistindo o jogo? Pode assistir, mas vigia. Está no meio das pessoas que muitas vezes não andam com Deus, estão falando coisas erradas? Vigia. A gente pode andar aonde for, desde que a gente vigie. Porque se a gente vigiar, ainda que o diabo fez laço para nos destruir, Deus nos livra dos laços. Deus é o Deus de livramento. Quando a gente está vigiando, Jesus já fala, não põe o pé ali porque é laço, cai fora. E aí, a gente nessa unção, o Senhor vai nos dando livramento. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42 a 44, diz assim, vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, irmãos? São duas palavras sobre a mesma coisa. Então nós temos que vigiar, nós não sabemos a hora. Então, irmãos, quando o diabo vier trazer pratos para nos seduzir, fala assim, muito obrigado. Eu continuo aqui vigiando na presença do Senhor, porque eu sei, a qualquer hora, se Ele voltar, eu vou subir com Ele. É a parábola das 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes, 5 tinham olhos, estavam cheias do Espírito Santo, e 5 foram dormir porque estavam cansadas. O cansaço, irmãos, também é uma arma que o diabo tenta contra nós, porque na hora de vir para a igreja cansa, dá um sono, dá um trem, dá uma vontade de dormir, dá vontade de dormir o resto da vida. É o diabo, irmãos. É o diabo, vem com sono. Nós temos aqui um banquinho bonzinho, quando você dorme, dá um grito, você acorda. Eu deixo todo mundo dormir. Daí quando eu vejo que alguém está dormindo, eu falo, cutuca teu irmão. Aí fala que ele é uma bênção. Na hora eu já acordo. Pode vir dormindo, porque eu deixo você dormir 5 segundos, no 6 eu acordo você em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. E aí continua falando. Que diz que tinha umas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Vestes brancas, Senhor. Vestes brancas. Como faz para ter vestes brancas? Camiseta da escola branca do filho, como que faz para ficar branca? Alvejante, sabão, esfrega. Fica branca ali, só põe sozinha assim, põe ali um hominho, sai branca. Não, irmão, é água fervendo. Agora tem um outro negócio que você joga dentro lá que eu não sei mais o nome. Justamente, que eu não vou saber falar, esse mesmo. Põe lá na água quente que o bichinho fica tudo branco. É assim, Jesus quer que nós põe o tal da água fervendo com pergamanato de botar, sei como que é o nome do trem, para nós ficar branco. Amém, irmãos? Vestes brancas. No livro de Mateus também, no capítulo 22, no versículo 11 a 14, diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse
então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o. Levai-o e lançai nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmãos, nós vamos errar, nós vamos sujar as nossas vestes muitas vezes. Mas existe um sangue precioso de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Eu sempre falo aqui, eu vou falar. Nós erramos porque nós somos humanos e falhos, mas nós podemos nos arrepender. E a única maneira de limpar as nossas vestes é nos arrependendo, pedindo perdão e não praticando mais o pecado. Não adianta falar, eu peço perdão, eu peco de novo, eu peço perdão, eu peco de novo. Porque se começa a fazer isso, uma hora a pessoa fica com a mente dela cauterizada e ela acha que o pecado já não é mais pecado, porque toda hora ela faz, toda hora ela pede perdão, toda hora ela faz, toda hora ela pede perdão, então ela fica sem vergonha, vamos dizer a palavra certa. Perde a vergonha, perde o temor. É falta de temor viver no pecado. Porque se o rei voltar, irmãos, perdeu. Não é? Se arrependeu e mudou de vida, glória a Jesus. Deus, Ele perdoa. Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Mas o que não dá é para a gente querer ter uma vida no pecado e querer servir a Jesus. A Bíblia diz que nós não conseguimos servir a dois senhores. Ou a gente serve um, ou a gente serve o outro. Ou a gente serve o mundo, ou a gente serve a Cristo. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o mamon. Ou a gente serve a carne, ou a gente serve o espírito. Não dá para andar no espírito estando na carne. Não dá para andar na carne estando no espírito. Porque não tem liga, é água e óleo. Espírito e carne não andam grudados. Então, se eu tenho um pecado que eu não consigo vencer, eu tenho que fazer o quê? Jejuar. A gente não jejua para mudar a Deus, a gente jejua para mudar a nossa carne. A gente jejua para ter vontade de orar, porque ninguém acorda e fala, vou orar 4 horas da manhã até às 6, porque eu senti uma vontade de orar. Com um frio de 12 graus, a pessoa fala, estou sentindo assim uma vontade de passar 2 horas de joelho, virando um picolé. Não é por vontade, amor. Não é por vontade. É para mortificar a nossa carne. É para a gente mostrar para a nossa carne que nós dominamos ela. E que ela tem que se submeter. Que se ela tiver que ficar ali abrindo a boca, ela vai ficar. Mas quem manda é o nosso entendimento, o nosso espírito. Abençoa Jesus, o servo do Senhor. Amanhã ele vai estar pregando na igreja. Em nome de Jesus, vai se converter. Eu creio. Está abençoado em nome de Jesus. Esses daí, irmãos, estão doidinhos para virar crente. Está doidinho. É por isso que nós temos que já profetizar a bênção na vida deles. Amém, irmãos? Então, falando em jejum, já aproveitar que a pastora está falando em jejum, vamos jejuar. Um mês aí, olha, nós vamos ter vigília. Para chegar na vigília, não chegar assim, ó. Quando dá 10 para meia-noite que acabou a vigília. Senão não tem que ficar fazendo uma vigília até às 5 da manhã. Entendeu, irmão? Já chegar no fogo, ó, no glória. Toda a igreja no fogo. Imagina toda a igreja chegando aqui no fogo. Se não chegando no fogo, Deus já está derramando fogo. Imagina se todo mundo chegar no fogo. Pode ser que nós sejamos arrebatados. Vamos para a glória, irmão. Deixa Jesus trabalhar no resto. Se nós for para a glória, Ele cuida do resto. Então, vamos fazer um jejum para mortificar nossa carne? Aí, se não for um jejum de abstinência, porque daí vai falar, pastora, eu não consigo, porque eu tremo. Treme. Tá bom, você treme. Então não precisa ficar sem comer. Você tira aquilo que você mais gosta. Aquele arroz com feijãozinho gostoso, que você não vive sem. O que eu vou comer? Não sei, irmão, se vira. Come ovo, come bolinho de espinafre, come macarrão, lasanha, e se vira. Come, não come. Come bife, come espinafre, come chuchu, abobrinha. Mas coma alguma coisa que você não gosta. Para a tua carne entender que quem manda nela é você, não é ela.
Amém? Glória a Deus. Eu já estou naquele que é difícil para mim. Já estou em um, mas precisava vou entrar em outro. Já falei, vou entrar mais um. Tá? Logo 2. Glória a Deus, vamos lá. Amém? Aí a gente prolonga, vai até a vigília, daí prolonga mais 10 dias, já chega o aniversário da igreja. Aí a glória já vai ser eterna. Se Jesus não voltou até o dia 31 de julho da festa da igreja, não importa se ele não voltou, mas se ele voltar, você vai estar cheio do fogo. Não vai ficar. Tem 30 dias aí garantido de glória. Ninguém fica. Amém, irmão? Nós sobe tudo junto. Todo mundo grudou na mão do outro. Oh, glória, a restauração da fé vai junto. Aí vai encontrando as outras igrejas também por lá. Todo mundo junto para a glória de Deus. Amém? Então pensa aí, sabe esse negócio que você pensou e falou, nem morta, essa aí que é para jejuar. Esse mesmo. Sabe? Não venha me falar que você está fazendo jejum de Giló, hein? Ai, que eu gosto tanto de Giló. Né? E tem gente que fala assim, eu estou de jejum de Coca-Cola. Fala que bênção, mas daí eu tomo Guaraná, Fanta, Pepsi Cola. É só Coca-Cola, viu, pastora? Pepsi Cola, Itubaína Cola, tudo cola, menos a Coca-Cola. Não dá, né, irmãos? Mortifica. Amém? Glória a Deus. Aí, então o jejum já está feito. Quem vai fazer um jejum aí, dá um glória a Deus, ou pelo menos uma consagração? Levanta mais alto que eu não estou vendo, bem alto. Eita, glória, aí sim, glória a Jesus. Aleluia. Aí vem a igreja da Filadélfia, né? Aí aqui diz, ó, tem a chave de Davi. Eita Deus. Irmão, sabia que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar? E também se ele fechar, ninguém pode abrir. Porque ele é o Todo-Poderoso. Então, se Deus te abriu uma porta, descansa. Tem gente que Deus falou que vai fazer um negócio, mas não acredita, fica lá duvidando de Deus. O diabo quer pôr dúvida no nosso coração. Lembra que eu vim aqui domingo e falei que eu tinha ficado boa? Acredita quando eu cheguei em casa começou a doer? O Satanás. Eu falei, Satanás, Jesus me curou, mas doeu 2 dias, depois sumiu, irmãos. Mas ele tentou ainda um pouco, para ver se eu ia acreditar que ia ter que ir para o médico. Não fui, estou boa, glória a Deus. Mas às vezes Deus fala algo para nós e o diabo vem e coloca uma situação contrária e a gente já descredita de tudo. Não foi Deus que falou, era tudo da carne. Aí pronto, perdeu a bênção. É isso que o diabo quer, que a gente perca a bênção, que a gente não acredite nas promessas que Deus falou que vai fazer. Se Deus falou, se Ele abriu essa porta, ninguém vai fechar. Toma posse, fala, eu estou curada, eu estou liberta, eu vou receber essa bênção, eu vou viver esse sobrenatural. Deus vai fazer e glória a Deus, e descansa no Senhor. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão assim, você é uma bênção de Jesus. Fala para o outro que eu vou beber água. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele fala assim, né? Que aqui que chegou naquela parte que eu falei, ó. Era lá, a Bíblia é nova, eu tenho que deixar ela aberta aqui. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, irmão, se a gente guarda a palavra de Deus, Deus vai nos guardar. A gente precisa ficar com medo se vai vir um marciano, se ele vai vir de Marte, se ele vai vir de Saturno, se ele tem 2 olhão, se ele tem meio zóio, um no meio da testa, se ele é nórdico, loiro, bonitão, grandão. O Satanás pode vir assim, né, irmãos, para enganar também. Se ele não tenha medo. Por quê? Porque Deus vai nos guardar. Olha aqui. Ele vai nos guardar da hora da tentação. Deus vai nos guardar da hora da tentação. A gente não precisa se preocupar, a gente só precisa vigiar e descansar e fazer o que Deus mandou fazer e pronto. Aí diz, ó, guarda o que tens para que ninguém venha tomar a tua coroa.
Jesus, Ele nos deu uma coroa de glória. Cada um vai entrar no céu com uma coroa. E sabe o que o diabo quer fazer? Que você derrube a sua coroa, que você se prostre, para que a tua coroa caia da sua cabeça, irmãos. Então permanece de pé. Todas as vezes que Deus queria falar com alguém, em toda a palavra do Senhor, Ele disse: põe-te de pé. Põe-te de pé. Fica em pé em nome de Jesus. Não se prostra diante das adversidades. Está doendo, mas permanece. Porque o diabo, ele quer tomar aquilo que Deus nos deu. Ele quer tomar a nossa coroa, quer tomar a nossa alegria, quer tomar a nossa paz, quer tomar dentro da nossa casa a harmonia. Ele quer trazer tudo que não presta. E a gente não pode abrir mão daquilo que Deus nos deu. Porque Deus, Ele nos dá uma coroa, é um tesouro, irmãos. É um tesouro. Amém? Permanece firme. É aqui eu coloquei lá: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém, irmãos? Ela é incorruptível. Aquilo que Deus nos deu é incorruptível. Satanás vai tentar nos corromper, mas o que Deus nos deu é incorruptível. Nós só vamos nos corromper se nós quisermos, amém? Ninguém tem o poder de nos corromper, a não ser que nós queiramos abrir a brecha para isso. Ninguém tem o poder de nos tirar aquilo que Deus nos deu, de nos tirar da presença do Senhor, a não ser que a gente baixe a guarda, fala: cansei, já jogue a toalha, deixa a coroa cair, vá viver que nem porco de novo na lama, na imundície. É lá que Satanás nos quer, fuçando na lama, comendo bolota de porco. É prazer para ele, porque quando um crente cai, Satanás afronta Deus. Fala lá o teu filho como está, fuçando na lama de novo. Por isso, irmãos, que a gente tem que resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não suaste gota de sangue combatendo. Jesus suou gotas de sangue para não desistir de morrer por nós naquela cruz. E o que nós temos resistido? 10 minutos. Eu vou resistir só 10 minutos. No 11º eu vou me entregar. Não, irmãos. Tem que resistir até o sangue e combater contra o pecado. Amém? Lá no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Pecou, irmão, a coroa é a glória de Deus sobre a nossa vida. Por isso que quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente entra dentro de uma loja, a loja enche. A gente chega num lugar, o povo vem falar com a gente. O povo quer, parece que tirar até um pedaço da gente. É a coroa de glória do Senhor sobre nós. Mas quando nós pecamos, a nossa dança se transforma em lamento. A gente perde a alegria, a gente perde o brilho, a gente perde a unção, a gente perde a presença do Senhor. E é assim que o diabo nos quer ver prostrados. Mas o Senhor nos fez para andar em vitória. Fala para o teu irmão aí: o Senhor te fez para andar em triunfo. Oh, glória. Amém, irmãos? Glória a Deus, triunfante. A igreja do Senhor é triunfante. Daí vamos para Laodiceia. Eu não estou falando tudo. Depois, se vocês quiserem estudar melhor, estuda lá na sua casa, tudo. Lê bastante. Desde a primeira. Dá para ficar uns 10 dias estudando isso. Mas eu fiz só essa mesmo, porque Jesus mandou assim, pronto. Também não tenho paciência de passar 10 dias falando a mesma coisa, mas eu não tenho paciência. Vai fazer um estudo, falar a mesma coisa 10 dias, me esquece. Já falo tudo uma vez e glória. Não pegou, vai lá estudar, põe lá, Esther Fernandes, a igreja de Laodiceia. Ele, uma vez, olha, pastor
Hernandes de Lopes, foi lá na sede. E ele pregou isso aqui, irmão, olha, que dava até uma coisa. Mas ele nem olhou para a Bíblia. Meu Deus, era tudo da cabeça dele, sabia tudo. Parecia um Aurélio, aquele dicionário. Coisa mais linda. Põe lá ele pregar que vocês vão ver. É uma coisa de louco. Estou dando só aqui um parecer que Deus mandou, amém? Mas tudo, irmão, a Bíblia, ela foi feita para ser ruminada, estudada, lida todos os dias. Lê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Isso vai ser alimento para o Espírito Santo, para te encher da glória de Deus. Aí ele chega lá em Laodiceia, e aí ele fala que queria que aquela igreja fosse fria ou quente, mas que o morno vomitaria da boca dele. Irmãos, você consegue beber água morna? Fala, vou beber uma água hoje morna. Você gosta de água fria, né? Um chá quentinho, né? Mas uma água morna, irmãos, nem nós gosta, né? Imagina Deus. Você vai lá na casa da irmã, a irmã pega um café que foi feito de manhã, que era quente, e já ficou tarde, está morno. Põe para você tomar, irmão. Você toma só para não falar para a irmã se converter, né? E não perder a amizade. Você toma. Mas você dá 3 glórias a Deus. Ou faz de conta que barrou na xícara, caiu no chão. Até quebra a xícara da irmã, em nome de Jesus, para aprender a dar café morno para os outros. Pelo amor de Deus, não tem quente, não dá. Dá um copo de água gelada que é melhor. Ou dá água gelada ou um café quente, em nome de Jesus. Porque nem Deus aguenta a pessoa morna. Sabe, morno? Ah, como que tá? Mais ou menos. Passa 10 anos, como que o crente tá? Mais ou menos. É melhor aquele que nunca ouviu falar, irmãos. Ele se converte mais rápido do que o morno. O morno, ele fica na mornidão o resto da vida. Não fica fogo, não dá fruto, não muda a vida da família, das pessoas, fica morno. É que nem o fariseu, não entra e não deixa quem quer entrar. É uma lástima ser morno, irmãos. Uma lástima. Então, vamos nos esquentar, em nome de Jesus, amém? Nessa vigília eu quero ver o fogo assim, ó, no reteté do Jeová, em nome de Jesus, hein? Vocês não vêm aqui com mornidão pro meu lado, querendo analisar a minha frase. Se está muito teóloga ou dosteolizada, em nome de Jesus. Teologia, irmãos, lá no céu não vai valer de nada, porque nós vamos estar na glória. Tem gente estudando que não vai nem subir. De tanto que está sabendo a Bíblia, não consegue nem acreditar em mais nada. Parece um dicionário ambulante, mas não faz nada. Não ganha uma alma para Jesus, não dá um sorriso, só estuda. E aí todo mundo é pecador, né? Porque ele é tão santo que ele sabe tudo, mais do que todo mundo, que ninguém pode nem chegar perto. Me contaminar com a minha santidade teóloga. Ah, se catar com essa teologia que eu já estou... Glória a Jesus, viu, irmãos? Estuda a Bíblia e peça para o Espírito Santo te ensinar, porque se o Espírito Santo não ensinar, não tem homem que ensina. Não tem homem que ensina. E tem tanta gente falando tanta besteira, e se você não conhecer a Bíblia, você vai acreditar em tanto que é besteira por aí. Eu não aguento mais crente falar de energia. Eu falo, está amarrado, não tem energia na Bíblia. Você já leu na Bíblia energia? Energia. Da onde vem essa energia? Está queimado esse espírito de energia em nome de Jesus. É fogo consumidor o nosso Deus. É um fogo que consome. Não tem energia não, que corre para lá, corre para cá, friozinho na barriga. Está repreendido. É fogo. E não tem fogo estranho com Deus. Porque se chegar com aquele negocinho mais ou menos, minha filha, fogo vem do altar e ó, apaga tudo. Ou é ou não é, a Bíblia diz. Não tem mais ou menos. Não tem meio termo. É se ensina ou não. Que passa disso é de procedência maligna. Não dá para chegar para a irmã, como você está? Eu estou meio grávida. Como que você está meio grávida? Ah, porque eu estou assim mais ou menos grávida. Mas você fez o exame? Ah, não sei, porque eu estou um pouco grávida. Não, irmão, você está grávida ou você está desgravidada? Não dá para estar meio grávida. E nem está para meio crente. Ou é ou não é. Amém? Estudar é maravilhoso. Mas Paulo diz que todo o conhecimento que ele teve, aquilo era um enfado para ele.
E ele considerou tudo aquilo como esterco para que ele pudesse ganhar Cristo. Sabe quem ensinou Paulo? Primeiro foi Gamaliel, o homem mais inteligente dos judeus. Ele pegou toda a sabedoria de Gamaliel e falou que era cocô de cavalo, de boi. Esterco é cocô de cavalo. Alguém já foi no pasto aqui, pisou no esterco? É cocô de cavalo. Se vocês quiserem, eu trago bastante aqui, se vocês quiserem conhecer o cocô de cavalo. Tem umas desse tamanho assim, das vacas, dos boi. Esterco, Paulo falou. E sabe quem ensinou Paulo a pregar, quem ensinou a Bíblia para Paulo, quem ensinou tudo? O Espírito Santo. Ele não foi para nenhuma escola aprender. Aí o povo vai lá, estuda lá 3 anos, sai de lá achando que é o tal. Quem ungiu ele? Quem é a sabedoria dele que está ensinando? É pelas palavras dele? É pelo estudo dele ou é pelo poder de Deus? Porque Paulo, quando ia visitar as pessoas, ele falou, eu quero chegar aí e não ver a conversinha que vocês estão falando, não. Eu quero ver se tem virtude e poder de Deus. Porque não adianta falar muito e não fazer nada. Na hora que ora, não cura nem a unha encravada. Tem gente que, para não ver, as pessoas verem que não tem unção nenhuma, fala, não oro. Tem pastor que não ora. Tem igreja que o pastor fala, eu não oro. Ora você por você. Vai fazer o quê? Ser pastor para quê? E teve, irmão. E a igreja desse pastor que eu estou falando, que eu não vou falar que igreja é, porque eu tenho ética, tem bem umas 2, 3 mil pessoas. Só que se for pedir oração para ele, ele vai falar assim, ora você. Mas aqui tem pastor, se precisar nós expulsar demônio, nós expulsamos. Se precisar orar para ser curado, nós vamos orar e Jesus vai manifestar a glória dele. Porque a glória é de Deus, não é do homem. Porque nós não temos nada de nós mesmos. Tudo que nós temos vem do Pai das luzes. Nada é para glória humana, amém, irmãos? Nós não temos glória nenhuma, nós somos desprovidos de glória. A glória é de Cristo, por isso que ele opera, para que o nome dele seja glorificado. E também, se ele não quiser curar, a glória continua sendo dele, amém? Lá no livro de Mateus capítulo 3, versículo 11 diz, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o que o Senhor vai batizar nós? Com o Espírito Santo e com fogo. Aí não adianta ver uma pessoa cheia do fogo e falar carne. Irmãos, não mexe com aquilo que você não sabe. Se Deus não falou, não abre a tua boca para falar que o Espírito Santo é carne, porque depois vai vir uma prova grande e bem grande. Amém? Se Deus falou, você ora, deixa Deus trabalhar. Agora, se Deus não falou, nós temos que analisar a profecia e não o profeta. Não é verdade? Se a profecia está segundo a palavra. Agora o profeta, deixa ele na mão de Deus, porque se ele estiver fazendo aquilo que não é de Deus, Deus cata ele, irmãos. Sim ou não? Não vingueis a vós mesmo, diz a palavra, mas dai lugar à ira. Minha é a vingança. Eu esqueci. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou restituirei, diz o Senhor dos Exércitos. A vingança é de Deus. É Ele que nos vinga. Amém? Não precisa nós ficar lá. Estou vendo, fazendo. Deixa Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Em nome de Jesus. E depois ele diz, rico sou, e de nada tenho falta. E não sabe que é um pobre, miserável, cego e nu. E fala desgraçado aqui também. Então, irmãos, desgraçado não é palavrão, tá? Quando o pastor fala desgraçado, sabe o que é desgraçado? É sem a graça de Deus. Se falar assim, meu filho, tu és um desgraçado, você não está xingando ele, você está falando só que ele está sem graça. Perdeu a graça do Senhor. Apesar que o mundo usa como um palavrão, mas dentro da igreja não é, porque é Bíblia, está escrito aqui, vocês viram que eu li, né? Então, irmãos, não adianta a gente achar que o dinheiro é alguma coisa, ou que algo que a gente tem
nos garante alguma coisa. Porque Deus, Ele vê o que o homem não vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. E aí Ele pede para que a gente compre ouro provado no fogo. Amém, irmãos? Uma obra, ela só permanece se ela for provada no fogo. Muitas pessoas estão ainda aqui porque foram provadas no fogo. Tem pessoas que são neófitos na fé, que acabaram de se converter, nem passaram pela prova do fogo e acham que podem ensinar todo mundo. E que sabem mais do que todo mundo, que quer mudar coisas que deu certo uma vida inteira. Eu não aguento um povinho novo aí, que acha que sabe tudo, que pode mudar as igrejas, que tudo que todo mundo falou está errado. Ó, irmão, nem vou falar para não perder a paz, vou dar glória, glória a Deus. Deus que abençoe, em nome de Jesus. Abençoa ele, Senhor, abre os olhos. E aí, irmãos, ele diz para finalizar que ele está à porta do coração e bate. Se a gente abrir a porta, ele entra e ele ceia conosco. Amém? Então, irmãos, vale a pena andar na presença do Senhor. Só para finalizar, Provérbios 23, versículo 26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor está à porta. Ele está à porta de voltar. Ele está à porta do nosso coração. Ele está batendo. E nós precisamos abrir a porta e falar: Senhor, entra. Entra dentro, faz a tua vontade, me limpa, me purifica. Para Deus entrar em nós precisamos dar uma faxina antes na nossa vida, né? Porque ninguém gosta de entrar numa casa suja. Nem Deus também gosta de entrar numa casa suja. Amém, irmãos? Depois você lê de novo e o Espírito diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, se nós temos ouvidos, nós precisamos ouvir o que Deus tem nos falado. E tudo, quando a gente está na presença de Deus, Ele vai nos livrar da hora, da tentação. Ele vai nos guardar. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor falou conosco nessa noite. E ainda que aconteçam as coisas na sua semana, presta atenção no que eu vou falar. Ainda que o diabo venha trazer palavras de morte, palavras de mentira, palavras de engano, em nome de Jesus, você vai repudiar, tanto da sua mente quanto do seu coração, e você vai permanecer em pé, firme naquilo que o Senhor prometeu que Ele vai fazer, porque Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Bendizemos o teu nome, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo venha passear no nosso meio, Pai. Tira tudo aquilo que não é teu do nosso coração. Tira todo medo, toda angústia, toda dúvida, toda tristeza, Senhor. Oh, Jesus, tudo aquilo que quer nos paralisar, tudo aquilo que quer nos fazer voltar atrás, tudo aquilo que quer nos roubar, Senhor, as bênçãos que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem a todos os demônios, espíritos malignos, obras do inferno, levantada contra os teus filhos e contra esta igreja. Eu dou uma ordem agora: sai em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus e não volte mais. E eu declaro nessa noite que os teus filhos são cheios do teu poder, cheios do teu Espírito Santo, que eles vão viver, Senhor, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor sonhou para eles, todas as tuas obras, todos os teus pensamentos acerca deles são de paz e não de mal, Senhor. Então abre as portas, Senhor, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, Senhor, e dá vitória, Senhor, para que eles possam, Senhor, sentar no teu lado, Senhor Jesus, e viver eternamente diante de ti. É o que eu profetizo sobre o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aplaude o Senhor, amém. Eu vou chamar a pastora Cláudia para orar pela nossa família. E o pastor Israel pode vir junto também. Orar os dois juntos aqui, para a glória de Deus. Glória a Deus.
Paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos estar orando aqui e apresentar o Senhor Jesus. Eu vou começar, né? E o meu esposo, o pastor Israel, vai dando continuidade, amém? Tudo em concordância, né? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, queremos agradecer, meu Senhor, pelo todo o mover que o Senhor já fez aqui neste lugar, meu Pai. Estamos com o nosso coração grato, meu Senhor, de tudo que o Senhor, meu Pai, moveu aqui, meu Pai. Obrigada, Senhor. Nossos corações estão aqui transbordantes, porque pelo teu cuidado, meu Senhor, que o Senhor tem tido por cada um de nós. Senhor, apresentamos aqui, meu Senhor, a nossa família, representada, meu Senhor, por cada um que está aqui presente, meu Senhor. Cada um que está aqui, meu Senhor, representa, meu Senhor, um familiar, 2, 3, uma nação, meu Pai. Porque é o que está na tua palavra, meu Senhor, quando o Senhor chamou Abraão e disse que ele seria pai de multidão, meu Senhor. A promessa ele não estava vendo, meu Senhor, mas ele se apegou à tua palavra. Meu Senhor, nós estamos aqui assim, meu Senhor. Não estamos muitos aqui vendo a promessa ainda se cumprir, mas estamos crendo que estamos debaixo da tua palavra, que jamais volta vazia. Nós cremos, meu Senhor, que a nossa família, meu Senhor, está nesta hora. Aqueles que ainda não são convertidos, aqueles que já um dia te conheceram e hoje, meu Senhor, estão aí fora da tua presença. Mas eu creio, meu Senhor, que o Senhor tem cuidado, e eu creio que o Senhor tem zelado, e eu creio, meu Senhor, que este que se encontra longe, o Senhor está trazendo para perto, porque o Senhor não perde. O Senhor Deus que nunca perde guerra nem batalha. O Senhor é o grandão da Galileia, onde o Senhor chega, o Senhor faz acontecer. E nós cremos, Pai, enquanto nós estamos apresentando aqui, meu Senhor, um filho, um pai, uma mãe, um tio, um primo, eu não sei quem, meu Pai, o teu povo está aqui apresentando, meu Senhor, para que o Senhor liberte, para que o Senhor restaure, para que o Senhor cure. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor já fez a obra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Eu creio, meu Deus, que nesta hora, meu Pai, esta palavra, esta oração está alcançando, meu Senhor, esse, meu Pai, que tem a sua promessa, meu Senhor, que a tua promessa é vida, que a tua promessa, aleluia, é restauração, é renovo, meu Senhor, sobre o teu povo, meu Pai. Senhor, guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, guarda tudo que leva o nosso nome, meu Pai. Nós cremos, meu Senhor, assim como Raabe creu, meu Pai. Ela estava em cima do muro, meu Senhor, mas um dia ela teve que se posicionar, e a promessa se cumpriu na vida daquela mulher, onde ninguém dava nada, nem por ela, nem pela casa dela, mas quando ela fez uma aliança com aquele que não perde, muralhas foram derrubadas, meu Senhor, que impedia, meu Pai, aquela mulher de viver a tua promessa e a família dela. Nessa hora, meu Senhor, as muralhas estão sendo derrubadas, gigantes estão caindo, e o que estava, meu Senhor, preso na mão, meu Senhor, daquele que eu não vou dizer nem o nome dele, porque o nome sobre todos os nomes é o de Jesus. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus sara, salva, aleluia, e nos dá vitória. Ai, Senhor, nossa família está embaixo das suas potentes mãos, e nós cremos que nós e nossa casa, nós servimos ao Senhor, e nós te agradecemos, meu Pai. Vou passar aqui para o teu servo para ele dar continuidade a esta oração, meu Senhor. Deus maravilhoso, nessa noite, Senhor, muito obrigado por falar conosco, Jesus, através da tua serva. A tua palavra é maravilhosa, tocaste aos nossos corações. Meu Deus, neste momento, Senhor, te apresento todos os irmãos, os familiares nessa noite, aqueles que estão, Jesus, em estado que tu precisas estar agindo nas suas vidas, que tu precisas estar, Jesus, fazendo algo maravilhoso sobre as suas vidas. Viemos te agradecer por este momento, Senhor, que passamos na tua presença, que tu possas, Senhor Jesus, nos guiarmos diante da tua presença, Senhor, e nos pôr no centro da tua vontade para todo sempre. Obrigada. Irmão, senta um pouquinho que tem um problema.
problema que nós vamos resolver como igreja. Olha, amanhã é o jogo do Brasil com o Japão. Se o Brasil ganhar, ele vai jogar domingo, 5 horas da tarde. Aí, tudo bem fazer o culto. Glória a Deus. Eu não tenho problema, mas, por exemplo, se ganha de novo, é quando a gente vai embora, tem um monte de gente bêbada na rua, na Avenida Kennedy, que tem que atravessar lá, aí fecha, aí corre risco. Eu pensei, se o Brasil ganhar amanhã, a gente fazer o culto às 10 horas da manhã, excepcionalmente domingo que vem. Tá tudo bem para todo mundo? Hã? Quem vem, levanta a mão. Amém? Então faz assim, nós não vamos anunciar que o culto vai ser 10 horas da manhã, porque se o Brasil perder, presta atenção, perdeu amanhã, o culto permanece na hora de sempre. Aí ganhou, a gente, quarta-feira, né, terça e quarta, quinta, sexta, a gente coloca no Instagram, chama o pessoal da igreja que não veio aqui hoje e explica sobre isso, amém? Tá tudo certo, então? Ainda bem que o Luiz me lembrou, senão nós íamos embora sem saber conversar. Glória a Jesus. Então vamos finalizar o culto, para a glória de Deus. Pastor, vem aqui finalizar o culto, em nome de Jesus. Novamente eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, a nossa pastora Kátia comunicou para mim e para a pastora Tiene a respeito de um grande trabalho que nós estaremos realizando. Nós iremos chamar alguns dos irmãos ao decorrer do final do culto para estar conversando. Será um discipulado, será um bate-papo. É algo que o Espírito Santo colocou no coração da nossa pastora. Pastor Augusto, por que você está chamando a irmã Tiene de pastora Tiene? Porque o pastor Romário chamou ela de pastora. Até então eu falava irmã Tiene, e eu estava ali, o Espírito Santo fez eu lembrar dessa situação. Quantas vezes eu vim pregar na Jacob Piato e eu ainda era presbítero. Mas por causa que me chamavam de pastor, já tinha dirigido igreja, auxiliado, então a partir daquele momento começaram a me chamar de pastor. Então, eu e a pastora Tiene, auxiliando a nossa pastora Kátia Regina, estaremos chamando os irmãos aos domingos. Às vezes eu vou mandar um WhatsApp pedindo para você chegar um pouquinho mais cedo, porque geralmente tem um ensaio, aí no dia que ela não estiver ensaiando, vai ficar mais fácil, eu vou mandar um WhatsApp, é para a igreja toda. Escute bem, eu disse que é para a igreja. Pastor Augusto, você vai conversar com a Edicinho? Vou. Ficou vermelho. Pastor Augusto, você vai conversar com o presbítero Luiz? Vou também. E o Dudu também. O Dudu é da igreja, irmão. Quantos sabem que o Dudu é da igreja? Aliás, irmãos, estenda a mão para lá. Vamos abençoar a vida do Eduardo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Eduardo neste momento. Concede toda sorte de bênção sobre a vida dele naquilo que ele necessita. Rendemos graças a Ti por usar este jovem na sonoplastia. Na mesma sorte de bênção aqueles que fazem parte da mídia. Continua a abençoar em nome de Jesus. Amém. Então, a partir de hoje nós já vamos estar conversando com o número que der. E os irmãos às vezes vai ver no final do culto eu vou sumir. Não é porque eu sumi não, irmãos. Não é mágica aqui não. Aqui não tem mágica. Não tem mágica. Mas o poder de Deus está nesse lugar. Então nós vamos estar conversando com alguns dos irmãos, chamando alguns no decorrer deste período, e vamos estar batendo um papo. Pastor Augusto, estou com medo. Fica com medo não, irmão. O complicado é quando eu estou aqui que Jesus manda descer o cajado. Eu desço e acabou. A conversa ali no gabinete é mais tranquilo, tá? A irmã Tiene está lá para interceder, qualquer coisa eu deixo ela conversar, que ela conversa mais calma, amém? Quantos foram abençoados pela palavra que nós ouvimos nessa noite? Você crê em milagre, irmão? Você crê em milagre, irmã? O Senhor Deus, Ele fez algo muito interessante. Os irmãos sabem que no sábado da semana passada eu coloquei os implantes. Pastor, estou vendo que você está banguelo ainda. Estou, irmão, estou banguelo. Ranquei ainda o outro.
colocou os pinos, colocou 6 implantes. E vai demorar 4 meses para cicatrizar, calcificar e 6 meses em cima. Mas nesse período a gente vai colocar alguma coisinha nova aqui para poder... vou colocar um fake aqui, né, irmã Simone? Vou colocar um fake aqui, que é para pelo menos os irmãos olhar e ver não ver essa janelinha. Pastor, por que você está falando isso? Porque a planta, quando é plantada, ela fica dentro da terra e você não vê. Existem algumas que demoram tanto tempo para sair, mas ela já está ali. E o tempo que ela está ali, a raiz está crescendo. Essa palavra que foi lançada nesse solo fértil, nessa terra fértil, faz assim, eu sou terra fértil. Essa palavra que foi plantada aí, oh glória. Talvez alguém não vai ver hoje o efeito dela. Está querendo ver ela romper para fora da terra. Oh, Aramai, oh, que me ande fácil. Eu sinto graça de Deus para te dizer que houve um plantio especial no meu e no seu coração, de maneira que no decorrer desse ano nós vamos colher frutos, tantos frutos, oh glória, que nós vamos nos surpreender. Não permita que as aves do céu roubem a semente, porque às vezes a gente sai e vem alguém e fala, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. A palavra de Deus diz que alguém saiu a semear, o semeador saiu a semear, e existiu alguns lugares que essa semente caiu. Caiu no meio do espinho, caiu no meio dos pedregais, caiu numa terra fofa, e o sol rapidamente secou. Mas eu quero profetizar, você é uma terra fértil. A pastora, inspirada pelo Espírito Santo, ela citou a respeito do adubo, do esterco, que Paulo fala sobre isso, que tudo que ele aprendeu ele usou como adubo. Lembra quando a árvore estava morrendo? Não dava fruta, aliás, morrendo não, estava correndo o risco de ser cortada. Alguém olhou e falou assim, eu vou cavucar e eu vou tacar esterco. Tudo que você aprendeu até aqui, irmão, serviu para cá, para você chegar. Mas entenda uma coisa, tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando, quem crê? Tem alguém que crê aqui? Tem coisa nova chegando, tem coisa nova chegando. Deus está fazendo algo especial. A minha pastora falou que agora a pregação é fofa. Aleluia. Mas eu vou dizer, irmão, nem sempre vai ser fofa a pregação, não. Vai ter hora que o Espírito Santo vai dizer, usa esse cajado de uma forma diferente. E a Bíblia nos diz que se nós estamos sem correção, é porque nós somos bastardo. Diga, eu não sou bastardo. Diga, eu sou filho. Por isso Deus nos corrigiu nessa noite. Falou para nós não se considerarmos ricos e colocar o nosso coração nas riquezas. Falou para a gente não achar que a gente é o que a gente não é. E assim nós vamos servir ao Senhor com alegria. Terça-feira, diga terça-feira. Terça-feira você vai vir orar. Terça-feira você vai vir orar. Terça-feira às 20 horas nós temos orações. Se você tem alguma causa impossível para você, você vai pegar um papelzinho ali e vai escrever o nome da pessoa e a causa pela qual você quer que a igreja ore. Bom que você venha orar também, mas se você não pode, coloca. Nós estamos aqui se colocando na brecha todas as terças-feiras. E o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. A igreja não para, a igreja avança. A igreja não para, a igreja avança. A igreja não para, a igreja avança. A igreja não para, a igreja avança.
vai ter crescimento, vai ter salvação, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ser dons espirituais derramados sobre nós. Nós iremos falar em línguas. Nós vamos parar de meditar nossa oração. Nossa oração não vai ser por meditação. Esse negócio de ficar orando por meditação, irmão, isso é coisa de monge. Tem algum monge aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão os monges. Nós não somos, diga, não somos monges. A Bíblia diz: antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através da... Pastor Augusto, por que eu tenho que orar de voz alta? Eu vou te citar duas situações. Quais? O diabo não é onisciente. Ele não sabe tudo. Os demônios estão ouvindo. E vai saber que a sua oração não é para ele. A sua oração é para o Deus vivo. E quando você... Por que a gente tem que fazer a declaração de fé em voz alta? Presta atenção. Porque com o coração se crê para justiça, mas com a boca se confessa para salvação. Abre a boca na oração, irmão. Abre a boca na oração. Você quer ver o negócio? Vai mudar a vigília. Você vai chegar aqui, você vai orar de voz alta. Você vai dizer: Jesus, abençoa o Augusto, pastor Augusto, abençoa o Eduardo, abençoa a evangelista. Você vai dizer: Jesus, abençoa o frentista do posto, abençoa o padeiro, o japonês aí do mercado hortifruti, abençoa o povo que está ali sentado. Você vai começar a verbalizar. E quando a gente verbaliza, o Deus dos céus vai dizer para os anjos: olha lá, o negócio está mudando, as coisas estão acontecendo. Tem oração que você vai ter que fazer assim, tá? Pastor, está errado eu orar assim? Não. Tem oração que você não vai falar. Por exemplo, eu estava na vigília, e eu estava ali, eu falei com Deus um negócio aqui. Eu falei: vou falar só aqui, porque eu não quero saber de nenhum bisteca carnudo vir aqui entregar nada para mim, porque eu ouvi orar. Falei aqui, daqui a pouco vem a irmã marchando e entregou o manto. Mas eu estava falando do milagre, irmãos, porque é o seguinte: eu trabalhei na sexta-feira, comecei 7 da manhã, trabalhei até às 8, fui para uma vigília. A vigília acabou 5 horas da manhã. Fui para casa, cheguei lá às 5h30. No meio do caminho eu disse para minha esposa: eu vou orar. E eu vou pedir para o Senhor me dar um sono que às 1 hora que eu vou orar seja válida por 10. Por quê? Porque 7 horas eu tinha que estar cortando o cabelo. E eu disse para a pastora, testifiquei para a pastora, eu deitei e dormi. Irmão, eu dormi tanto que parecia que eu estava acordando meio-dia. Mas o relógio estava despertando 1 hora depois, irmão Edson. 1 hora depois. Fui para o salão, cortei cabelo, trabalhei. Fui lá na faculdade tirar os pontos. Levei meu pai para arrumar a dentadura. Voltei, trabalhei mais um pouquinho. Fui no culto de ação de graça do irmão lá da sede que inaugurou um trem. E aí, irmão, às vezes a gente... Falei: já estou quase com 50, né? Falei: amanhã acho que eu vou conseguir, acho que eu não vou nem conseguir levantar. Lá para as 1 hora eu acordo, porque o corpo está cansado. Quando deu 8 horas da manhã, o Espírito Santo acorda, levanta. Falei: amém, sim, eu sim. Acordei, levantei. Fui no sacolão, comprei as coisas, voltei. Deixei em casa, fui para o salão, que eu tinha um corte para fazer. E aí... o povo que dormiu um pouquinho mais acordou e: onde é que você está? Eu falei: já estou aqui. Já fiz até chamada de vídeo. Estou aqui. Já fui no hortifruti, já comprei as coisas e voltei. O que você está dizendo, pastor Augusto? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem renovo de Deus para você. Se estiver cansado, irmão, vem cansado.
Se estiver fadigado, vem fadigado. Porque às vezes a gente não canta, mas é mais ou menos assim, ó. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Nós temos uma morada, uma casa preparada. Jesus falou: eu irei preparar um lugar, e se eu for, eu virei e vos levarei, para que aonde eu estejais vós também. Prepara-te, ó igreja, a trombeta vai tocar. A Copa de 4 em 4 anos acontece, às vezes ganha, às vezes perde, mas nós servimos a um Cristo que é mais que vencedor. Ele nos dá vitória. Então fica firme, irmão. Fica firme. Deus é contigo, Deus é conosco, e a vitória é nossa. Oremos ao Senhor, nos coloquemos em pé. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti que continue a abençoar a Tua igreja. Cada um dos Teus filhos estarão saindo em direção à sua casa. Seja com eles, abençoando a sua casa, seu lar, sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida trabalhista. Pai querido, guarda os passos dos teus servos, os caminhos dos teus servos. Seja com cada um deles, em tudo quanto eles forem fazer. O teu nome seja glorificado. Oh glória, usa-nos para ganhar almas. Traz paz ao nosso lar. E quando nós entrarmos, entra conosco lá também. Oh, aleluia, somos seus embaixadores. Então, Senhor, usa a nossa vida no trabalho, usa a nossa vida no coletivo, usa a nossa vida na escola, no condomínio, aonde quer que estejamos, seja conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. O irmão Nicolas, ele trouxe uns trem bom. Trem bom, né, Nicolas? Trem bom, né? Bolo de pote, é isso. Tem de quê? Você já é batizado com o Espírito Santo, né? Tá falando até línguas estranhas aí. Fala de novo. Isso aí é inglês, né, pastora? Pastor Augusto vai ter que fazer um trem desse aí. Aleluia. Faz assim com a sua mão. Compre. Abençoe a vida desse jovem. Ele está se preparando para casar. Vai ter casamento, igreja. Uma família se começa. Uma nova família. Então, pense uma coisa. Eu não gosto de bolo. Compre e dá para alguém. Compre e leva para alguém. Mas investe. Abençoa. Deixa Deus te usar. Tá bom? Outro dia, teve a vigília. O irmão comprou tudo o chocolate e falou assim: ó, leva lá para sua neta. Eu olhei assim. Falei: ô Jesus, mas amém. Não pedi nada, mas ele veio. Eu falei: opa, tá aqui. Comprou o chocolate. Não precisa mandar nada para minha neta, não. Estou falando isso para comover seu coração. Estou contando da situação, amém? Porque tem uns pregadores que falam: só para... Não, aqui não, aqui é diferente. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam. Saúde, seu irmão, com a paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.